Bom dia pessoal, hoje é quinta-feira, 14 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta quinta. Mas antes vamos dar uma passada na lista dos jogos de terça. Cara, eu fico imaginando o que deve ter de gente que quebrou banca nesse jogo do Bayern de Munique. Parabéns ao Villarreal, conseguiu eliminar um gigante europeu, conseguiu a classificação. Muitas pessoas acham que essas odds, por serem baixas, vão bater. Outro dia eu estava acompanhando uma live e eu vi umas pessoas comentando que ia fazer um all-in no jogo do PSG, era o jogo do campeonato francês, porque tinha tomado um head no jogo do Manchester United, na Premier League. Às vezes bate, cara, mas quando não bate também, arromba o cara. Quem fez esse back aqui, provavelmente já achava que estava ganho, porque o Bayern de Munique precisava da vitória, fez 1 a 0. E aí, aos 88, vem o balde de água fria. E aí já não tem muito tempo de reação para o time do Bayern de Munique. E acabou sendo eliminado. E quem foi nesse back aí, ficou até o final, acabou quebrando a banca. 23 finalizações da equipe do Bayern de Munique, mas apenas 4 finalizações no gol. Eu já venho comentando aí há alguns vídeos que essa equipe do Bayern de Munique está muito estranha, está jogando de forma muito estranha. Agora parece que o Lewandowski acertou com o Barcelona, então tá bem complicada a situação lá. Real Madrid e Chelsea, cara, que jogaço. Esse foi o melhor jogo da temporada para mim. O jogo entre Manchester City e Liverpool no final de semana pela Premier League já havia sido um jogaço, mas esse foi um jogo sensacional. O Chelsea perdeu a chance de classificar, teve a chance de fazer um 4 a 0, não fez, teve a chance no finalzinho do jogo de fazer um 4 a 1, e aí quando vai para a prorrogação, geralmente dá Real Madrid. Isso aí, se puxar pelo histórico, é bem favorável ao Real Madrid. Pela Libertadores, tivemos aí o Palmeiras goleou o Independente Petroleiro, eu já imaginava. Essa equipe do Independente Petroleiro é muito fraca. Me surpreendeu o Boca Juniors, jogou o segundo tempo todinho com 1 a mais e só conseguiu fazer um gol no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Venceu por 2 a 0 a equipe do Always Red. Agora vamos dar uma conferida nos jogos que estava na nossa lista. Beck, Defensa e Justiça não bateu, Defensa perdeu em casa. Que belo resultado conseguiu a equipe do Atlético Goianiense jogando na Argentina. O Humberto Louser montou um esquema aí que praticamente não ficou com a bola, mas venceu o jogo por 1 a 0. A equipe do Defensa é uma equipe forte jogando em casa. 26 finalizações, 6 finalizações no gol. A equipe do Atlético Goianiense finalizou apenas 2 vezes durante os 90 minutos. No primeiro tempo, uma finalização fez o gol e no segundo tempo, uma finalização para fora. Mas o que importa aí foi a vitória para o Atlético Goianiense. No segundo tempo, Defensa e Justiça, 78% de posse de bola. LDU e Antofagasta. A equipe do LDU bateu o Beck, terminou o primeiro tempo 0 a 0. Mas no segundo tempo fez 4 gols aí e conseguiu essa vitória, bateu na nossa lista o Beck, bateu também o over 2,5. Deportivo Laguaira e Ceará, bateu o Beck aí até com uma certa facilidade, com menos de 10 minutos, já estava 2 a 0 para o Ceará. Mas o over mais de 2 nesse jogo não bateu e quem fez o mais de 2 nesse jogo teve a sua stake devolvida. E agora Série B, a Série B tivemos aí Vila Nova, não bateu o Beck, o Vila Nova teve até chance de fazer o gol, teve um pênalti anulado, teve bola no travessão no final do jogo, foi melhor em campo, jogou mais que o Novo Horizontino, mas ficou no 0 a 0 e não bateu o Beck. Cruzeiro e Brusque, o Beck e Cruzeiro bateu no final do jogo. Eu nem assisti esse jogo, estava assistindo os jogos da Libertadores, mas parece que o Cruzeiro jogou muito mal também essa partida, embora teve algumas finalizações aí, mas pelos lances que eu vi do jogo, o Cruzeiro não é para Beck nessa odd de 1,57. Então a nossa lista de terça ficou aí com 4 acertos, 2 erros e 1 devolvida. Quem entrou no over mais de 2 teve sua stake devolvida. Erramos aí o Beck Defensa e Justiça e o Beck Vila Nova. Vamos agora para as análises dos jogos desta quinta-feira. Temos aí Liga Europa, muitos jogos também pela Libertadores e Sul-Americana.
Pela Liga Europa temos jogos de volta das quartas de finais, Atalanta e Red Bull Leipzig, eu não vou fazer nada, Barcelona e Eintracht Frankfurt, o Barcelona conseguiu um empate no jogo de ida, merecia ter perdido essa partida, mas eu vou dar uma olhada aqui nas odds do over 2,5 desse jogo, 1,53, está muito baixa. As últimas partidas o Barcelona venceu o Levante fora de casa, sofreu, mas venceu, lanterna do campeonato. E o Eintracht Frankfurt vem de derrota, perdeu em casa para o Freiburg. Nesse jogo aqui eu vou buscar o back Barcelona. Vamos agora para os jogos da Libertadores da América. Temos aqui às 23 horas Emelec e Deportivo Táchira. Eu acredito até que o Emelec vai vencer essa partida, mas nessa odd de 1,30 é uma equipe fraca também, a equipe do Emelec. O Deportivo Táchira é muito ruim, já estreou aí tomando 4-0 em casa, perdeu para o Palmeiras. E o Emelec começou aí com um empate, começou aí empatando em 1-1 com o Independente Petroleiro, a equipe do Independente Petroleiro que tomou 8 do Palmeiras. É uma equipe muito fraca também essa equipe do Emelec. Eu vou ficar fora desse jogo, até porque é muito tarde. Atlético Paranaense e The Strongest da Bolívia. O Alberto Valentim saiu da equipe depois da goleada sofrida contra o São Paulo no final de semana pelo Brasileiro. A equipe do Atlético Paranaense já vem aí de 4 jogos sem vitória, perdeu para o Coritiba, empatou com o Coritiba na final do campeonato estadual e acabou perdendo o título, empatou com o Caracas em 0-0 e tomou uma goleada do São Paulo aí por 4-0. A equipe do The Strongest, equipe boliviana, equipe de altitude, eu acredito que vai sofrer para jogar aqui contra o Atlético Paranaense. E nesse jogo eu vou colocar também o Atlético Paranaense na nossa lista. Dando sequência, temos Vélez Sarsfield contra o Red Bull Bragantino. A equipe do Red Bull é uma equipe que joga bem em casa, mas fora de casa ainda tem uma certa dificuldade. Foi assim no início da temporada no Campeonato Paulista. No jogo contra o Juventude, na estreia do Campeonato Brasileiro também não foi muito bem. Buscar um lei Vélez aqui talvez seja complicado, o Vélez jogando em casa, mas a equipe do Vélez não vem fazendo uma boa temporada, já foi goleado na estreia da Libertadores, perdeu por 4-1 para a equipe do Estudiantes de La Plata. E o Red Bull Bragantino vem de um empate contra o Juventude e venceu na estreia da Libertadores a equipe do Nacional por 2-0. Eu vou ficar fora desse jogo, é um jogo bem complicado. Vamos agora para os jogos da Conmebol Sul-Americana. Montevideo Wanderers contra o Metropolitanos, é uma equipe do Uruguai contra uma equipe venezuelana, mas a equipe do Montevideo não é uma das potências do futebol uruguai. Se você pegar aí, já vem de 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Metropolitanos vem aí em uma sequência de 4 jogos também com 2 empates e 2 derrotas. Eu vou ficar fora desse jogo. Lanús e Barcelona do Equador. A equipe do Lanús é uma equipe que não vem fazendo uma boa temporada. Já são 7 jogos seguidos sem vitórias. São 4 empates e 3 derrotas. A equipe do Barcelona, se olhar a race aqui, é uma race bem interessante. Talvez buscar um lei Lanús, eu não vou me arriscar. Essa equipe do Barcelona foi eliminada pela equipe do América Mineiro na pré-Libertadores, que o América não vem fazendo uma boa temporada também. O Barcelona venceu na estreia e vai buscar aí pelo menos 1 ponto nesse jogo, mas eu acredito até que tem condição de vencer pelo futebol que vem apresentando a equipe do Lanús, mas eu vou ficar fora desse jogo também. União La Calera contra o Banfield. A equipe do Banfield estreou na Sul-Americana com vitória sobre o Santos, venceu por 1-0. União La Calera estreou aí com um empate em 0-0 contra a Universidade Católica do Equador, mas é uma equipe também que empata bastante em 0-0, principalmente. A equipe do Banfield é uma equipe que ganha ou perde, é uma equipe que empata pouco, tem apenas um empate nos últimos 10 jogos. Eu vou ficar fora desse jogo também, não vou fazer nada aqui. São Paulo e Everton de Vina. A equipe do São Paulo vem em uma sequência de 2 vitórias, venceu na estreia o Ayacucho por 3-2 e estreou também com vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe do Everton de Vina vem de 2 jogos sem vitórias, empatou na estreia em casa contra o Jorge Wilstermann
e perdeu o último jogo pelo campeonato local. Nesse jogo eu vou buscar esse Beck São Paulo. Dando sequência, Independiente Medellín contra o 9 de outubro. A equipe do Independiente estreou com um empate fora de casa, acabou empatando no finalzinho do jogo, venceu a partida, tomou a virada e no final do jogo conseguiu o empate. Vem aí de 2 empates seguidos, empatou também na última rodada pelo campeonato colombiano. A equipe do 9 de outubro foi goleado na última rodada do campeonato equatoriano, perdeu aí por 4-0 para a Universidade Católica e já vinha aí de 3 empates. Eu vou buscar esse Beck Independiente Medellín. E para fechar os jogos da Sul-Americana, Internacional e Guairena. Uma odd de 1,36 para o Internacional. É baixa essa odd, mas justa porque o time do Guairena é muito fraco. Embora a equipe do Inter não vem jogando bem, mas eu acredito que o Inter jogando em casa, com o apoio da torcida, tem tudo para sair com essa vitória. Internacional vem de derrota, estreou no Campeonato Brasileiro, perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro por 2-0. Empatou na estreia da Sul-Americana por 2-2 com o 9 de outubro, quando vencia a partida por 2-0. O Inter foi muito mal no segundo tempo desse jogo, poderia ter tomado a virada. O goleiro do Inter foi destaque no segundo tempo. A equipe do Guairena, equipe paraguaia, vem de vitória na última rodada do Campeonato Paraguai, venceu o Taquari de Asunción e empatou na estreia da Sul-Americana com o Independiente Medellín em casa, fez 3-3. Perdeu em casa para o Libertad. Vou colocar também o Inter na nossa lista de Beck. Então a nossa lista de quinta-feira ficou aí apenas com jogos em Beck. Beck Barcelona, Beck Atlético Paranaense, Beck São Paulo, Beck Independiente Medellín e Beck Internacional. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!